Alô, galera tricolor, aquele abraço. Nesta quarta-feira, 7h15 da noite na Arena, tem o Grêmio contra o Bahia em mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A questão de momento é, Renato Mito, Renato Portaluppi, vai colocar em campo um time titular ou poupar alguns jogadores titulares, colocando um time misto, quase reserva, para enfrentar o Bahia? Este é o assunto deste momento aqui no canal do Paulinho. Não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal e, claro, fazer a sua inscrição no plantão do Paulinho. Então, roda a vinheta. A dúvida de momento é esta: se Renato coloca em campo nesta quarta-feira à noite contra o Bahia um time titular ou, portanto, um time misto. Eis a questão. É bom lembrar que no jogo do primeiro turno em Salvador, o Grêmio ganhou por 2-0, colocou um time misto, quase reserva, e mesmo assim ganhou lá em Salvador a partida do Bahia. Lembrando que lá em Salvador, Vanderlei, Matheus Henrique, Alisson e Diego Souza, os titulares em campo contra o Bahia. E agora a questão é a seguinte: como o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil? Isso é claro, se o Palmeiras não for campeão da Copa Libertadores, se o Palmeiras for campeão da Libertadores da América, os jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil não vão acontecer nos dias 3 e 10 de fevereiro. A CBF vai ter que marcar para mais adiante, possivelmente para depois do Campeonato Brasileiro, lá para o mês de março, os duelos do Palmeiras contra o Grêmio. Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai disputar no mesmo período da Copa do Brasil o Mundial de Clubes lá no Catar. Aliás, o Palmeiras joga hoje, nesta terça-feira à noite, lá em Buenos Aires, 9h30, contra o River Plate. É jogo de ida pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Mas, como então, teoricamente, o Palmeiras não sendo campeão da Libertadores, como o jogo de ida pela Copa do Brasil vai acontecer somente no dia 3 de fevereiro, portanto, estamos a quase um mês desse duelo, hoje dia 5, imagina, até chegar o dia 3 de fevereiro, então um mês pela frente ainda de disputas do Brasileiro. Então, a partir de agora, o Grêmio tem que colocar em campo força máxima, não tem que poupar jogadores, não tem por que poupar. Então vamos combinar o seguinte: o provável time do Grêmio para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira à noite, com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz na direita, a zaga com Rodrigues e Kahneman, com Diogo Barbosa atuando pela esquerda. No meio-campo, Darlan e Matheus Henrique, pela direita mais avançado Alisson, pelo meio centralizado Jean-Pierre, pela esquerda o PP, com Diego Souza no comando do ataque. Não pode ser um time diferente disso. Repito, porque o Grêmio não tem por que poupar nesse momento, não tem nenhuma competição paralela, só tem o Brasileiro até 3 de fevereiro, então tem que colocar em campo força máxima, e esse é o time que eu projeto para esta quarta-feira à noite contra o Bahia. Vamos acompanhar um pouco aqui da projeção do Grêmio na rodada, onde o Grêmio pode terminar a rodada vencendo, empatando ou até mesmo perdendo para o Bahia nesta quarta-feira à noite na Arena, e também um pouco do histórico do Grêmio contra o Bahia aqui em Terras Gaúchas. Vamos lá! Se o Grêmio vencer o Bahia por qualquer placar nessa quarta-feira na Arena, vai terminar a rodada na quarta ou então na quinta posição na tabela. O Grêmio, que hoje tem 45 pontos, se vencer vai a 48. E aí, com 48 pontos assumir a quarta posição, vai secar o Inter. Na quinta-feira, para o Grêmio vencendo o Bahia na quarta, o Grêmio terminar em quarto lugar no G4, na quinta-feira em Fortaleza o Inter tem que perder para o Ceará. Então, nessa combinação de resultados, vitória do Grêmio sobre o Bahia, derrota do Inter para o Ceará, nessa combinação, o Grêmio fecha a rodada na quarta posição. Caso contrário, com qualquer vitória, vai terminar em quinto. Como também vai ficar em quinto se empatar ou se perder para o Bahia. Por quê? Porque o Palmeiras, que vem logo atrás do Grêmio, o Grêmio tem 45 contra 44 pontos do Palmeiras. O Palmeiras não joga na rodada. O Palmeiras hoje à noite pega o River Plate lá em Buenos Aires pelas semifinais da Copa Libertadores da América. Então o Palmeiras não joga nesta rodada, o jogo foi transferido do Palmeiras contra o Corinthians. Portanto, se o Grêmio empatar ou perder, fecha a rodada na quinta posição. Um pouquinho do histórico agora do Grêmio contra o Bahia, duelo de tricolores em Porto Alegre, ou no Olímpico ou na Arena. Até hoje, 21 duelos, com 10 vitórias do Grêmio, 9 empates e apenas 2 vitórias do Bahia aqui em Porto Alegre, ou no Olímpico ou então na Arena. 24 gols marcados pelo Grêmio nesses duelos, 11 gols do Bahia. O Grêmio tem 61, vamos arredondar aqui, 62% de aproveitamento nos duelos contra o Bahia em Porto Alegre. O último jogo dos dois times no Estádio Olímpico, 5 de agosto de 2012, vitória do Grêmio por 3-1, Elano de pênalti fez 1-0 para o Grêmio a 31 do primeiro tempo,
Aos 18 da segunda etapa, o Fael empatou para o Bahia. Já aos 42 do segundo tempo, finalzinho da partida, o Souza deu o gol da vitória, fez o gol da vitória 2-1. E ainda assim, nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo, Marcelo Moreno fechou o placar 3-1 para o Grêmio, lá em 2012, no último jogo do Grêmio contra o Bahia, no Estádio Olímpico. Grêmio que teve, naquela oportunidade, Marcelo Groi, Edilson, depois entrou Léo Gago, na zaga Gilberto Silva, volante da seleção brasileira, multicampeão aí, mas que jogou no Grêmio muito tempo como zagueiro. Gilberto Silva, Werley e Pará, depois entrou o Tony no lugar do Pará. O Tony é o seguinte, lateral direito, ele veio do Juventus de São Paulo para o Grêmio, atualmente inclusive ele joga no Paysandu. O Paysandu que enfrentou ontem pela Série C Londrina no Paraná, empatou em 0-0, e o Tony foi expulso de campo no jogo do Paysandu contra o Londrina. Meio campo, Fernando, depois Marquinhos, Souza, Elano e Zé Roberto. Na frente, a dupla, Marcelo Moreno e Kleber Gladiador. O professor, o projeto, Vanderlei Luxemburgo, era o técnico do Grêmio lá em 2012. Tá certo, pessoal? Então eu estou projetando time titular do Grêmio para pegar o Bahia nessa quarta-feira à noite na Arena. Não tem desculpa, não tem por que poupar o time titular, porque o Grêmio só vai jogar outra competição, a Copa do Brasil, lá no começo de fevereiro. Não esqueça de ativar as notificações do Plantão do Paulinho, tocar o sininho para receber as novidades do meu canal, fazer a sua inscrição no Plantão do Paulinho e, claro, dar um joinha, dar um like aqui pro Paulinho. Fui, tchau!